Podcast Londrina, o pioneiro da cidade. Para você que quer ser referência na sua área, ter autoridade no seu nicho, alavancar novos negócios, fortalecer a sua marca, estreitar novos relacionamentos de maneira estratégica e assertiva, aumentar o engajamento nas redes sociais, aqui é o lugar certo, pois nós alugamos toda a nossa estrutura para você gravar o seu programa de podcast ou mesmo o Fakecast, que são os cortes para as redes sociais, porque hoje quem não está presente nas redes sociais está fora do mercado. Nós alugamos toda a nossa estrutura com técnico 100% disponível. Estamos localizados bem no centro da cidade, no coração de Londrina. Precisando de todo o suporte, nós auxiliamos você de maneira estratégica para o seu negócio. Quer saber mais? Entre em contato agora mesmo através do nosso Instagram, @Estúdio Podcast Londrina, envie direct ou clique direto no link do nosso WhatsApp e saiba mais. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui no Estúdio Podcast Londrina. Comigo, Adriana Ezequiel, no comando. Toda semana, convidados para lá de especiais. E nessa segunda-feira gostosa, segunda-feira abençoada, o nosso super convidado, gente, ele que tem uma história inspiradora, que eu tenho certeza que depois desse episódio, a sua mentalidade nunca mais vai ser a mesma. Porque o nosso tema de hoje é Construindo Sonhos, a história de Alex Lombardi e da Athens Engenharia. Mas antes de eu apresentar ele, eu quero pedir de coração para você que está nos acompanhando aqui no nosso canal no YouTube e ainda não é inscrito. Tá vendo esse botãozinho aqui? Eu peço assim, realmente, gente, de coração. Por quê? É muito importante que você se inscreva no nosso canal, porque o YouTube, ele entende que quanto mais inscritos nós tivermos, mais relevante esse assunto é e para mais pessoas, de maneira orgânica, ele vai entregar. Então, eu conto muito com a sua inscrição e pode compartilhar esse episódio aqui também, porque é uma história, gente, sensacional. Olha só, mais do que obras, Alex Lombardi constrói sonhos, uma história de fé, família e propósito, que mostra como princípios inegociáveis podem transformar vidas. Eu já estou emocionada aqui, gente, só de anunciar para vocês, tá? Agora, enquanto você se inscreve e compartilha esse episódio aqui, eu não vou me arriscar a compartilhar o currículo dele aqui sem pegar uma colinha, tá? Vou pegar uma colinha aqui, porque é uma história que vocês vão ver só, viu? Olha lá, olha lá. Alex Lombardi, 31 anos, esposo da Luana, pai da Sofia, graduando em Engenharia Civil, londrinense, filho da Márcia Klusinski, arquiteta. Um beijo que já esteve aqui com a gente. Marco Lombardi, que é o seu pai, professor de matemática em engenharia de telecomunicações. Conto com a ajuda de vocês. Seja muito bem-vindo, Alex Lombardi. Obrigado, viu, Adriana? Que honra estar aqui com você, viu? Que satisfação imensa. Você que está aí, né, nos top mais aí da cidade, de toda a região, né, com o podcast aqui. Uma honra, viu, estar aqui com você. E muito obrigado. Que Deus nos abençoe na nossa conversa, em nome de Jesus, né? Amém. Alex, eu que agradeço poder receber você aqui, né? A gente estava até aqui conversando nos bastidores. Essa questão sua de fé, a sua trajetória para chegar até aqui. É uma honra você poder disponibilizar um pouquinho do seu tempo aí da correria e compartilhar com a gente. É verdade, Adriana. Muito obrigado mais uma vez. E realmente é uma história desde muito cedo, né? Graças a Deus. A gente vem aí desde os meus 10 anos
já na parte da construção civil, né? Antes só da gente começar esse bate-papo aqui bem gostoso, muitas pessoas te conhecem exatamente daí, né? Da construção civil, você é referência nessa parte de comunicação também. Mas se a gente pudesse começar um pouquinho mais antes, quem que é o Alex Pessoa? Você é natural de qual cidade? Como é que foi um pouquinho da sua infância e adolescência até você entrar nessa área? Eu sou londrinense, né? Graças a Deus. E assim, fui criado pelos meus pais, junto com vó, uma infância, graças a Deus, abençoada. Aquela infância ainda que a gente brincava na rua, né? Tinha aquela liberdade toda que hoje está um pouco mais difícil, né? E sempre muito contato realmente com vó, com meus tios, criado ali, meus 3 tios, com a minha avó materna, né? E graças a Deus, uma infância abençoada. Meus pais sempre trabalhavam muito, sempre desde muito pequeno. Eu lembro que minha mãe tinha turnos de madrugada, trabalhava, meu pai também até tarde da noite. Então eu passei um bom tempo ali da minha infância até com um pouco contato com os meus pais, né? Assim, daqueles que chega à noite, fico com os pais, né? Hoje eu chego em casa, graças a Deus, fico com a minha filha. A gente já não tinha isso na minha infância, né? Então mais uma infância assim que eu posso te dizer abençoada, e desde muito cedo, Adriana, acompanhando os meus pais nessa correria toda de tentar ali a gente conquistar algo e ter realmente uma vida melhor. Desde muito cedo eu acompanhei eles e aprendi muita coisa que hoje, né, a gente vai comentar aqui com você, a gente leva para hoje, para nossa vida. Então, às vezes a pessoa fala, nossa, Alex, mas você... hoje já não sou tão novo, né? 31 já não sou tão novo, mas como você falou ali da parte da comunicação lá atrás, eu era muito novo, né? 20 anos de idade, às vezes já estava à frente de algumas compromissos importantes, mas eu desde muito pequeno eu falo mesmo assim, desde os 18 anos, já acompanhando meus pais ali naquela rotina de desafios e tudo mais, e eu sempre fui muito observador, sabe, Adriana? Então, por mais que eu tinha pouca idade, mas eu observava tudo, ficava ali querendo prestar atenção, querendo entender. Então, assim, foi uma infância gostosa, maioria na zona oeste de Londrina, e desde muito cedo eu já comecei a olhar a vida, enquanto muitos estavam querendo só brincar, eu já imaginava ali estar procurando alguma coisa, falando, não, meu pai e minha mãe estão passando por isso, eu tenho que ajudar, a gente tem que começar cedo, já com 3 anos já quis trabalhar. Então, assim, realmente uma visão um pouco diferente. Eu acho que, primeiramente, acho não, né? Tenho a certeza que Deus coloca isso desde você ser criança, Deus já coloca isso no seu coração, né? Então, vem com toda essa história que faz essa somatória pra gente estar aqui hoje contando, né? Tá participando. E muito obrigado pelo convite, viu, Adriano? Mais uma vez. Que bacana. Na verdade, então, você já cresceu, né? Dentro desse âmbito familiar e com essa inspiração vendo seus pais ali, né? Exatamente. Meus pais sempre nessa muito correria, né? Então, eu sempre vi, eu falei, meu Deus do céu, meu pai e minha mãe só trabalham. Então, minha mãe tá trabalhando de madrugada, eu não entendia, e ficava com vó, e ficava com tio. Então, assim, eu tenho muita gratidão à minha avó materna, minha avó paterna também, toda a minha família. Eu ficava um pouquinho na casa de um ali, sabe? Uhum. Mas sempre por um motivo maior, pros pais estar trabalhando, né? Agora, final de semana e tudo mais. Mas aí eu ficava tão pegado com vó que eu queria ficar só na casa de vó. Vó é bom, né, Adriana? É bom demais, né? É gostoso. Dá até saudade, né? Dá saudade. Ô, Alex, e quando foi o momento mais inspirador que você teve essa grande virada de chave, que você parou com você mesmo no seu interior e falou assim, não, eu preciso atuar nessa área, eu quero fazer diferente? Então assim, Adriana, eu como desde muito cedo eu acompanhando os trabalhos dos meus pais, eles... Meu pai, né, como você falou aí no início, ele é professor de matemática, engenheiro de telecomunicações, né, e minha mãe, na época, não era formada em arquitetura ainda. Então, assim, eu estava com 9 para 10 anos, meus pais falaram assim, vamos vender o nosso apartamento e começar no mundo da incorporação. Eu falei, meu Deus do céu. Falei, nossa, mas né, a gente tinha só aquele apartamento para morar.
E por incrível que pareça, eu com 10 anos eu pegava muitas coisas no ar, sabe? A gente vê hoje algumas crianças com 10 anos, ainda mais com a tecnologia do celular, às vezes a criança está ali no celular e tudo mais, ou as crianças, eu acredito, né, não sou da área, mas que às vezes não está tanto com aquela atenção na conversa dos pais, pode ter algum contato a mais ali que preste atenção, mas eu já ficava mais essa parte assim, quase com um pensamento de adulto, meu Deus, mas o que vai ser de nós? Pra onde nós vamos morar? Pra onde nós vai, né? Tudo mais. Então, assim, a gente pensa, eu já me imaginava ali. Daí ele falou, não, vamos vender aqui e a gente vai alugar um outro apartamento, vamos entrar pro mundo da incorporação. Então, da parte da construção civil, né? Então, foi aí que a gente tinha o apartamento ali que a gente morava, o único imóvel que a gente tinha ali, né? E a gente foi realmente morar de aluguel e eles entraram no mundo da incorporação, né? Para quem ali ainda, né, nunca ouviu falar desse mundo da incorporação, é você entrar na construção civil e fazer imóveis para venda, né? Para fazer a venda desses e construir e vender, né? Na época não chamava incorporação, era outros nomes que se dava. Hoje está muito famoso o tal da incorporação. Então, desde muito cedo, até a minha avó Ruth, a dona Ruth, um beijo para ela. Ela fala assim que ela ligava na minha casa e eu falava assim, vó, hoje ligou um rapaz querendo comprar o carro do pai e a pessoa me ligava, eu que atendi o telefone, é um carro X, o valor é tal, eu já negociava o carro com a pessoa, porque a partir desse momento que a gente entrou nesse mundo da corporação, a nossa vida ela se tornou assim com grandes desafios. Até então, nós tínhamos ali uma vida... minha mãe trabalhava numa empresa privada, meu pai professor, então é uma vida, vamos dizer, comum ali, né, com os desafios normais, mas quando você vai para um mundo desse, em corporação, é diferente de alguém que tenha ali um capital grande de reserva, tudo mais. Não, nós vendemos o que nós tínhamos. Pra ir pra esse mundo. Com a cara e com a coragem. Com a cara e com a coragem, com a fé em Deus e fomos. Então, assim, eu comecei a observar muito isso. Daí meu pai começou a fazer casa e todas aquelas situações com equipe de obra, aquela correria. E eu via meu pai pegar a motinha dele e ir atrás de material, ir atrás do depósito. E minha mãe, nossa, aquela loucura mesmo, aquela correria. E quando vendia, entrava muito carro no negócio. Eu adorava. Adriana do céu, eu falo, pai do céu, esse carro é maravilhoso, vamos ficar com ele. Pai, de jeito nenhum, temos que vender ele, temos que... Então, eu lembro muito... fazer dinheiro com ele. Tem que fazer dinheiro com ele. E eu falei, não, pai, mas vamos ficar, carro tão bonito. E a gente não tinha carro, né? Eu lembro da situação que a gente tinha uma moto, uma única moto que a gente ficou, e nessa correria toda, a gente andava em 3 na moto. Isso jamais não é correto, né, gente? Isso aí é contra a lei e tudo mais da legislação, mas é uma situação que a gente passava. Então, eu lembro que ele e minha mãe vinham me buscar na escola e falaram, meu Deus do céu, mas na frente da escola eu não vou entrar no meio da moto, não, para lá na frente. Então, assim, a gente passou por essa situação toda e eu ajudava eles a negociar carro desde muito pequeno e para fazer a venda. E a gente foi para esse mundo da incorporação, indo ali, realizando sonhos. E eu falei assim, nossa, que bacana esse trabalho, que bacana. Achei muito, muito assim, desafiador, porque a gente passou por muitas dificuldades também, Adriana. Porque você ter o seu lar e desfazer só daquilo que você tem para ir para um sonho é muito difícil. Então a gente passou muita dificuldade financeira, muita mesmo. A gente, assim, graças a Deus, não passamos dificuldade assim, de alimentos, de faltar comida na mesa mesmo, porque meu pai ele conseguiu ficar nessa empresa, que ele era concursado desde 1988, e eu lembro que ele tinha um vale alimentação. Então era a nossa alegria ali, porque é um mundo que, o tanto de aprendizado que eu consegui na época com isso, que eu vi assim que acabava situações que para finalizar teve que pegar empréstimo, então foi virando toda uma bola de neve em cima disso, que você fala, meu Deus, mas eu tô passando por isso, e depois veio a separação deles, né, que isso foi um grande fator, acredito eu, de um grande estresse que teve e tudo mais, e a gente passar por dificuldades mesmo financeiras muito sérias, e fomos até para condomínios fechados essa corporação, começou a atuar em condomínios fechados de Londrina, então subiu o padrão, então sim, foi realmente uma situação que faltou planejamento, faltou uma questão de organização muito melhor, né? Hoje a gente tem várias
pessoas que podem te ajudar. Na época, acredito que não tinha tanto acesso assim. E realmente, Adriana, toda essa dificuldade que a gente passou dentro de casa, que envolveu financeira, abalou a estrutura da família com a separação, tudo mais. Isso você pode ou ficar ali remoendo e não tocar sua vida, ficar ali só reclamando, ficar tudo mais, ou você levantar a cabeça, que foi a pergunta que você me fez, e falar, não, meus pais passaram, mas eu não vou admitir, com Deus na frente, que eu passe por isso. Porque hoje as pessoas têm muito aquela mania, né? Eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Síndrome de Gabriela. De Gabriela, pois é. Então eu não concordo. Não é porque, por mais que as estatísticas falam que filhos de pais separados, 90% vão separar. Eu já sou totalmente contra. Quando a gente tem Deus na frente, Adriana, é o que a gente estava conversando nos bastidores. A gente tem que ir contra muitas coisas. Então, eu passei dificuldade, passamos situações difíceis financeiramente, passamos com a parte da separação, então juntou tudo, né? Eu lembro que a gente, finalizando uma casa num condomínio fechado que a gente estava, e as famílias de um condomínio fechado ali tinham condição de pedir uma comida. Eu lembro que toda vez meus amigos pediam comida chinesa, um lanche, e a gente não tinha. A gente não tinha, André, não tinha. Eu falava, e meus amigos, por ser condomínio fechado, eu tinha uma condição bem melhor. E até que a gente pedia, assim, um lanche. Eu lembro que a minha mãe, assim, dividiu o lanche em 4. Um lanche pra nós. E eu ficava com os dois naquela. Não, o pai e a mãe encheu com esse só. Então, assim, você pode levar uma vida reclamando que você passou, ou você pode erguer a cabeça e falar, não, eu passei, mas vou fazer de tudo pra minha filha, né, não passar, né? E é isso. A gente se emociona junto aqui. Aqui até a partir do momento que nós temos filhos também, nós entendemos muito o que os nossos pais fizeram para nós, né? E aquilo. Eu vim de uma família simples, humilde. Mas não vai, eu não vou deixar uma família simples, humilde, exato, que é aquilo que nós queremos, né, para os nossos filhos, isso, né? Depois que a gente vira pai, mãe, muda muito, nós temos essa virada de chaves, entendemos todo o sacrifício, por que os nossos pais fizeram aquilo, né? Pois é, Adriana, exatamente, é bem isso que você falou mesmo. E a síndrome de Gabriela eu não carrego comigo. Né? A gente passou, meu pai e minha mãe vão separar, eu vou separar, não. Pelo contrário. Então, é fazer do limão uma limonada. É isso. São as oportunidades, né? Exato, cada um enxerga exato. A realidade. Até nós falando aqui muito em fé em Deus. Mas a visão que Deus te deu, muitas vezes não é a mesma visão que os de fora tem, né? O que Deus deu para eles também. E quando são das nossas dores que nós levantamos cada vez mais forte, mais motivados para seguir em frente e fazer acontecer, exatamente, né? Adriana, exatamente. É bem isso que você falou. A gente tem que ver o desafio. É ruim na hora, a situação. É difícil falar, meu Deus, mas por que isso? Por que aquilo? Mas assim, passa. Né? Tudo passa. É igual conselho de vó. Filho, calma, tudo passa. E é pura verdade. Então, por que você vê muitos idosos falando isso? Pelo menos as vó falam, não, filho, calma, isso passa. Por quê? Porque eles já passaram por tudo na vida e realmente passa. Então, assim, eu queria ter esse pensamento com 20 anos, né? Com 18 anos, mas a gente não tem, né? A gente precisa passar pela situação para... É tudo no tempo de Deus. Deus nos faz passar por cada situação, por cada desafio, por cada deserto, porque muitas vezes nós pedimos, as pessoas têm o hábito de pedir, mas não estão preparadas para receber. E daí é onde, né, eu falo assim, entre aspas, queima cartucho. Exatamente. Então, precisa aprender e ser grato em cada fase para você chegar lá, porque tudo que é de Deus para nossa vida é melhor, é maior. Exato. É perfeito, é agradável. É agradável, né? Porque eu fico pensando, imagine só, se meu pai e minha mãe não tivessem essa coragem. Porque assim, eu acredito, tá? Eu não tô dando direto pra ninguém, jamais. Mas eu acredito que muitos amigos, familiares falam, meu Deus, o Marco e a Márcia fazer isso, vender o que tem, seria muito mais cômodo a gente ficar lá no nosso apartamento, ela de funcionário, né? Trabalhando, né? Com todo respeito a quem tem esse pensamento, mas eu falo que pra minha história foi diferente. Imagine só se eles levam uma vida tranquila, normal. Eu acredito que eu não seria o ser humano que eu sou hoje.
né? Com certeza. Então, eu teria uma inspiração. vida confortável lá, que não teria... Mas não, a gente saiu de uma zona de conforto, literalmente, e fomos passar ali o vale, né? Ali o deserto, né? Ali as situações que a gente precisou passar. Porque, igual você citou, você é mãe, né? Então, eu acredito que deve ser a pior coisa do mundo o filho pedir, mãe, vamos pedir um lanche, né, e tudo mais. E ainda a nossa vizinhança não era nem lanche, era comida chinesa, gente, mais caro ainda. Era diferenciado. Meu Deus, aí minha mãe ficava, meu Deus, mas pro lanche tá difícil, mas pra comida chinesa. O Alex, e hoje, você, junto com a sua esposa, Luana, né? Não pôde estar presente, mas a Luana... é bem-vinda aqui na próxima oportunidade. Estão à frente aí da Ates Engenharia. Exato. Aí com tudo essa história toda, né, Adriana? A Adriana acabou surgindo a Ates Engenharia, né? No meio disso. Então, porque quando meus pais lá se separaram, a minha mãe já iniciou a faculdade de arquitetura. Né? Então ela falou, não, vou fazer arquitetura. Minha mãe, se eu não me engano, começou a arquitetura com 30 e poucos, 34 anos por ali. Então ela já tinha o ramo de obra, todas as situações que a gente passou. Eu brinco que ela é arquiteta raiz, né? Arquiteta de obra. Ela vai pra cima mesmo. Então, assim, ela começou a arquitetura, só que eu acredito que por esse desgaste que eu passei na construção, eu falei, não quero com isso não. Olha o que eles já passaram. Né? Eu vou querer passar, vou nada. E comecei porque eu sempre gostei de conversar. Adriana, sempre, né, tive isso desde pequeno. Então, eu falei, vou pro mundo da comunicação. Comecei a assistir sobre marketing, gostava muito de mexer com dupla sertaneja. Eu pegava as duplas sertanejas, levava no programa da Cloara. E, rapaz, eu fiz muita coisinha já no programa do Havaí, da Patrícia Pis. Comecei a entrar nesse mundo e eles sempre muito simpáticos. Nossa, abriram as portas para mim na época. E eu, um menino com 16, 17 anos. E, assim, eu gostei muito desse mundo. E comecei a falar, não, eu vou fazer marketing e publicidade. Vou entrar nessa parte, tudo mais da publicidade. E me encontrei também, porque eu já gostava da comunicação, gostava de me comunicar e tudo mais. E nisso a minha mãe fazendo arquitetura, se formou em arquitetura. Aí, Adriana, eu vou e conheço uma menina de 15 anos de idade. E eu para fazer 18... que é a Luana, hoje minha esposa, lá no 15 anos de idade. E namorinho vai, namoro vem, tal, tudo mais. Até que a gente conversando um dia, você quer ser o quê, né? Eu falei, eu quero ficar no marketing, quero fazer... Eu falando sobre mim, né? E ela, meu sonho é ser engenheira civil. Eu falei, Uau. Eu não acredito. Mais uma na minha vida, não. Gente, eu falei, não, falei, certeza que você quer ser engenheiro. Você não... Mas psicologia é tão legal. Eu fui tentando, eu falei pra ela. Então, não sei. Vai que cola, né? Vai que cola. Não, meu sonho é ser engenheira civil. E ela não sabia de toda a história que a gente tinha passado. A gente tinha acabado de se conhecer. Eu falei, meu Deus do céu. Não, então, né, seu sonho é seu sonho. E então nisso a gente iniciou o namoro e eu ficando na área da publicidade. Só que ela era atendente no centro, na parte de ótica, que é até onde você falou, né? Ela era atendente e lá na época eles não tinham, como é uma franquia, né? Eles não tinham um marketing local. E ela trabalhava lá de caixa e automaticamente ela percebeu isso e até que eu cheguei ali através dela nos donos. E eu peguei e falei assim, não, vou seguir. E foi lá onde eu fiquei, né? O maior tempo da publicidade que eu fiquei mesmo foi em 8 anos na parte da publicidade. Então, eu falo assim, Adriana, se eu cometer algum erro de questão de honestidade, lealdade, desses princípios que são inegociáveis, eu sou um cara muito injusto com Deus. Sabia? Eu sou muito injusto. Porque assim, o que eu passei com meus pais, aprendizado, primeiramente, tudo aquilo que a gente passou. E depois, quando Deus me colocou esses 8 anos lá dessas pessoas que eu trabalhei, né, que até mandar um beijo para eles, Pedro e Miranete, são pessoas, meu Deus, são uns amor, assim, eu amo de verdade. O que eu aprendi com eles, juntando o que eu passei com meus pais, olha, eu seria muito injusto em cometer uma falha, porque eu não tenho motivo para mim fazer algo, porque eu tive
toda essa minha história, ainda mais com ele, esses 8 anos, eu aprendi demais, Adriana, sobre lealdade, sobre honestidade e principalmente sobre a questão de ser humanizado, que você já percebeu até através da nossa equipe que estava falando com você. Essa questão de humanizado, porque eu lembro do meu pai, nossa, meu pai, até hoje ele fala, meu pai mora fora hoje, né? Ele acabou separando, e ele fala, filho, você tá levando coca pros pedreiros? Você tá levando churrasquinho para a equipe? Ontem mesmo ele me ligou, falou, filho, tá, o churrasquinho não é só na laje não, viu? O churrasquinho tem que ter, tem que ter sempre o churrasquinho. E eu falo, pai, tá tudo certo, porque assim, ele já tinha, meu pai tem um coração, minha mãe também, mas meu pai tinha esse contato com a equipe, e levava coca, e levava uma cervejinha na sexta-feira, para ter esse atendimento humanizado, essa questão humanizada com ele, esse atendimento, esse trazer para perto, sabe? E depois com o Pedro Meiranetes, que eu fiquei com eles lá todo esse tempo, eles reforçou isso mais ainda, que por isso que eles são o que eles são hoje. Então, assim, eu tenho um carinho muito grande. E você ficou lá com eles, cuidando de toda essa parte de publicitária. Foi. Mas aí você chegou a criar alguma agência ou não? Não cheguei a criar. No começo, empresas. lá atrás, quando eles falaram, até eles ri demais dessa história. Eu fui correndo abrir um CNPJ de marketing, porque eles tinham que ter um marketing com CNPJ na época, né? Mas acabou que a gente ficou, acho que 1 ano, assim, atendendo através de free, né? Vamos falar assim. E depois a gente acabou... Eu acabei ficando ali fixo com eles 7 anos, ali 7, 8 anos. Então eu aprendi demais, sou muito grato, muito grato. É um beijo especial para eles. Eu falo assim que a ingratidão, ela revela o caráter. Isso é pura verdade. Se você vê gente ingrata, é desvio de caráter. Isso é opinião minha, você pode estar discordando de mim, mas assim... Pessoa ingrata, eu percebo na cara. Se eu faço alguma coisa pra alguém, ou não é que você fique esperando, a pessoa tem que ficar te agradecendo. Não. Eu tô aqui, Adriana, muito obrigado por me receber. Você foi muito simpática, Deus abençoe e tudo mais. Isso é gratidão. Agora você vem, recebe a pessoa, faz de tudo esse atendimento que você faz. A pessoa sai daqui e não fala, não, obrigado. Eu acho que a ingratidão tá nessas pequenas coisas, sabe? Então, assim, eu sou muito grato a eles. Eu tenho que honrar muito a vida deles com isso. Então, assim, toda essa história que eu passei, gente, eu tenho que seguir o mais correto possível. É isso que eu tento trazer para minha equipe, sabe? Ser humano com eles. E é assim que nasceu a Atens Engenharia. Como que foi que você comentou? A Atens Engenharia nasceu disso, com a minha esposa terminando a faculdade, Adriana. E eu, né, a todo vapor na parte de publicidade. E a minha esposa, no 3º ano de faculdade, ela trabalhava de recepcionista numa imobiliária. E ela surgiu para fazer um projetinho de uma casinha geminada. Falei, não, Luana, vamos fazer. Minha mãe me ajudou um monte, ajudou a gente, que a gente não sabia fazer nada. E o que eu falo, até o que a gente estava conversando, a gente vê o quanto que Deus, quando a gente entrega a nossa vida na mão de Deus, você tem que ficar tranquilo. Você fica tranquilo. Você entregou, tá entregue. Agora, você ficar entregando, tirando, aí é difícil. Dobra o seu joelhinho, conversa com Deus, tá nas suas mãos. E ele vai fazer. Ele vai fazer e fique na paz. A partir desse momento que a Luana fez esse projetinho e tal, eu falei, Luana, faz esse. E aí, quando você se formar, a gente conversa o que faz, tudo mais. Adriana, mas ela tá no 3º ano. E começou a vir viu? Sua esposa fazendo engenharia civil, né? Não sei o quê. E outro. Ela tá vindo pro 4º ano assim, a gente já com um monte de coisas para fazer. E eu tendo que ter lidando aqui com a publicidade, lidando com a Luana, que ainda não era engenheira, né? Não poderia assinar nada. E minha mãe dando todo aquele suporte para nós, que ela já era arquiteta. E ela, praticamente no último ano de faculdade dela, é onde nasceu a Atens Engenharia. Só que, Adriana... Quando que foi? A Atens Engenharia tá indo para 5 anos agora. Para 2019 para 2020 ali. E quando a gente... ele fez a parte da fundação da Atens Engenharia. O que é muito interessante? Eu tinha um amigo de muitos anos que ele se formou em engenharia civil. E eu encontrei ele um dia na rua. Falei, você acredita que a minha esposa... Nossa, eu fiquei sabendo por fulano que sua esposa também é engenheira civil, parará. E sua mãe é arquiteta. Vamos conversar pra gente fazer uma sociedade? Trabalha eu e um outro engenheiro. Falei, vamos. A gente fez uma reunião na minha casa. E falou, vamos abrir uma construtora? Vamos abrir. Abrimos em 3. 3, né? Era a Luana e mais 2 engenheiros. A Luana estava acabando de se formar, tudo mais. E eles já eram formados. E eu falei, não, vamos abrir uma construtora, vamos na fé. E eu lembro até hoje.
O dia que eles saíram da minha casa, eu falei, Luana, que legal. Eu falei assim, vamos entregar na mão de Deus e pedir para Deus se é para nós ter essa construtora em sociedade ou se é para seguir só ele e nós. Nós falamos desse jeito. Desse jeito com Deus. Deus nos mostre. E a Atengeria nascendo. E muito trabalho. Sabe? Bastante trabalho. Né? Não era aquela agenda lotada, mas assim, bastante coisa, porque eu tinha a minha parte da publicidade, ela ainda ali, né, trabalhando ainda por CLT, que ela estava na imobiliária, mas as coisas tomam uma grandeza, que ela acabou saindo e tudo mais. E a Adriana, pedimos isso para Deus. Aí, ela logo acabou engravidando ali da minha filha, passando um tempo, depois já dessa parceria que a gente estava. E a gente já, né, alugou até uma sede para a empresa. Tava tudo indo bem, tudo certo. E a gente falou, tá na mão de Deus, a gente já pediu para Deus. Então, quando a gente coloca na mão de Deus, não é a gente ficar, né, Deus, e aí? Não, tá na mão de Deus. Colocamos na mão de Deus. E até um tempo que Deus colocou na nossa vida 2 obras de vizinho nosso. Para trabalhar. Falou, viu, vocês são com a construtora, que legal. A gente vai construir e tal. Vizinho. Falei, Lona, é responsabilidade, porque é desconhecido, né? Vamos fazer o melhor possível, como sempre e tal. E vamos. E Deus usou esses 2 vizinhos nossos aí, Adriana, escancarou assim a porta para mostrar que a construtora não era para ter mais sócios, sabe? Mas assim, foi escancarado e a gente entendeu tudo porque depois Deus falou, não, eu e vocês. Então foi muito lindo, assim, foi difícil, foi aquilo que a gente comentou, desafios. Foi difícil na situação, a gente ficou decepcionado pela situação que aconteceu, porque Deus não mostrou assim pra gente ficar na dúvida, sabe? Será? Não, fulano é tão gente boa, ciclano é maravilhoso. Não, Deus escancarou, Deus falou, não, meu filho, tá aí, tá tudo certinho, cai fora, né? E o nome Atens, quem deu foi, na verdade, a Luana, né? A Luana que achou, né, bonito esse nome e tudo mais, e decidiu colocar, então o nome já era, vamos dizer, nosso. Então Deus escancarou, através desses clientes que eram conhecidos nossos, que a consultora era para ficar só, a gente fala que é de Deus, né, e nós ali cuidando. Então assim, Adriana, Deus escancarou e a gente aceitou, foi difícil, a gente não acreditava nessa situação, mas até esses clientes nossos, que foram clientes nossos, falaram, Alex, vocês não enxergaram? É para vocês continuarem. Nós sabemos que vocês não têm nada a ver com isso. Porque foi uma situação tão assim que Deus escancarou, Adriana, que eu lembro que a Luana estava um dia antes de ganhar a bebê, ganhar minha filha, ela estava na obra desses clientes nossos. Uau. Tava com aquele barrigão, assim, tem foto dela, e ela acompanhando fundação, acompanhando tudo. Minha filha estava marcada para nascer no outro dia, 2 horas da tarde, e ela, quarta-feira, à tardezinha, naquele sol de janeiro, ela acompanhando a obra. E fomos pro hospital e tudo mais. E foi onde minha filha nasceu. E minha filha precisou ficar ali uns 7 dias no hospital. Né? Minha filha precisou ficar ali entre o CI, precisou até para o UTI. Questão que a gente não sabe explicar, só Deus sabe, mas Deus deu a vitória. E no meio dessa situação toda que eu estava vivendo ali com a minha filha, com a minha família, essa cliente nossa me liga. Alex, tá podendo falar? Falei, tô, minha filha tá assim, assado, né? Não, então eu conto depois. Não, eu conto. Eu falei, jamais, agora você vai me contar agora. Eu gosto de resolver ali na hora, eu não gosto de deixar nada para depois. Ela me contou, falou, aconteceu isso. Eu falei com a fulana que também tá com obra com vocês, aconteceu a mesma situação. A gente sabe que vocês, não é do caráter de vocês, não é do princípio de vocês. Então, cai fora, meu amigo. Cai fora. Caraca, que forte. Cai fora, cai fora. Vocês não fazem esse perfil de gente que tá com vocês. Aí eu falei, não acredito. Nossa, aquilo lá pra mim foi, meu Deus. Imagina só, você com filho no hospital. A Luana, meu Deus do céu, a Luana tava em casa e tinha que ir 3, 4 vezes no dia no hospital pra amamentar minha filha. Então, mais isso, Adriana do céu, que se você não tem Deus ali como a estrutura, seu alicerce, por isso que eu falo, você pede as coisas pra Deus, calma que ele vai te responder. Às vezes você vai falar, meu Deus, mas não precisava ser dessa forma? Ele vai lá, mas pra gente hoje eu olho pra trás e falo, meu Deus,
eu passei tudo aquilo, mas pra gente estar aqui hoje e estar com toda essa equipe desse jeito, com os nossos clientes desse jeito, porque senão a gente não estaria desse jeito. Porque é o que eu falo, a gente chegou para ser diferenciado de todo mundo. Sabe? De todo mundo. O Adriano, é o que eu falo pra minha equipe. A gente tem que ser diferenciado. Até você já trouxe alguns momentos aqui onde vocês dá para perceber de maneira muito clara e objetiva, nitidamente, né? Essa preocupação que vocês têm, tanto interno, que são com os próprios colaboradores de vocês, Exato. quanto externo, que são os clientes, né? Exato. Essa humanização, desde o atendimento e tal. E agora você acabou de falar assim, que eu cheguei para fazer a diferença, para ser diferenciado. E se você pudesse falar, né, além disso que nós já vimos, quais são os principais hoje diferenciais que o cliente vai encontrar na Atens? Assim, Adriana, são vários, né? Vou tentar falar alguns aqui para vocês, mas que a gente tem lá na empresa e que eu falo para toda a equipe. E eu tento levar não, a gente leva, né? Eu não falo tentar, não, eu falo é assim, o nosso protocolo é esse. A gente, primeiramente, tanto com clientes, tanto com equipe, ter essa questão humanizada, sabe? Hoje você, com certeza, já ouviu falar, nossa, mas como que tá ruim mão de obra? Como que tá difícil mão de obra? Não acha, né? Tá difícil para trabalho, principalmente na área civil, né? Como que tá difícil. E realmente, como eu tô desde lá de trás com os meus pais, era muito difícil quem tinha um pensamento como meu pai, de tratar bem ali, né, de ter esse atendimento humanizado. Gente, não importa se você é engenheiro, se você é equipe de obra, nós somos humanos, né? A palavra de Deus nos deixa iguais em várias situações, não é verdade? Então, assim, claro que tem questão de hierarquia na empresa, né? Tem tudo isso, tem os protocolos, ó, fulano não faz tal situação sem falar com ciclano, e assim, é normal, é uma organização, né? Tem que ter toda essa organização, mas assim, de faltar com respeito, de um falar alto com o outro, de toda a situação, isso não pode existir. É fora de protocolo, não existe possibilidade disso, sabe, na empresa. Isso aí, já passamos por várias situações estressantes, como toda empresa tem, várias situações desafiadoras, mas, gente, calma, amanhã é outro dia, sabe? Vamos resolver, né? Vamos ligar para o cliente, só que a gente liga para o cliente depois de apresentar uma solução. Aconteceu isso. A solução é essa ou essa? O que você escolhe? Porque a gente liga, faz todo aquele alvoroço, cria toda uma situação estressante, um trauma, muitas das vezes, por umas situações desnecessárias, né? Então, assim, Adriana, a gente tem essa questão humanizada com a equipe, de, né, falar com todos com muito respeito, com muito carinho, né? A Luana, engenheira civil responsável da empresa, hoje, né, depois de toda essa história, ela é, né, a nossa engenheira civil responsável. Até a gente tá tanto falando da Luana aqui, né? Pra quem não conhece ela pessoalmente, vamos colocar ela aqui, produção. Aí, ó. Cadê a Luana? A produção. Olha aí a Luana. Uau, que linda! Luana em cima de uma concretagem de laje aí, ó. Que mulher linda! Essa aí foi uma concretagem há pouco tempo atrás. Luana é de obra mesmo, né? Luana, ô, Janaína, é difícil ver a Luana no escritório, né? A Janaína, que é nossa administrativa aqui, é difícil ver a Luana no escritório, viu, Adriana? Ela tem mais ou menos assim o sangue da sua mãe. Vai lá, quero acompanhar de perto, colocar a mão na massa. Eu acho que como a Luana, acontecer. igual eu falei, a Luana tinha 15 anos, né? Então ela acompanhou minha mãe nessa formação de arquitetura, né? Então acho que às vezes pega um pouco ali da... Com certeza, né, o ambiente, as pessoas inspira, a energia da pessoa. E a Márcia não tem tempo ruim não, né? Não tem tempo ruim, é guerreira que também. Bacana. Então assim, a Luana tem toda essa questão de ser humanizado com a equipe, porque, Adriano, o que acontece com o pessoal da equipe? Todos eles têm uma história de que eu não quero mais continuar na construção civil, para mim já deu. Mas por quê? Muitas vezes não é nem financeiramente, sabe? Muitas vezes também mas muitas vezes também não. Mas por quê? Muitos deles acabaram sendo ali muito, fala português, claro, maltratados, sabe? Tratados de maneiras ali que realmente não deveria ser tratado, com grosserias. Sabe, cada situação que a gente sabe, né? Alex, eu tô chegando aí pra trabalhar com vocês, mas olha, eu passei com fulano, com ciclano, isso, você, né, que você me, né, aqui é assim e tal, eles chegam todos traumatizados, a maioria,
A maioria. Porque hoje é difícil você receber no escritório para trabalhar alguém da equipe com 18 anos de idade, né? A maioria já tem um tempo ali de maturidade dentro da sua área, dentro da sua área. Então, assim, todos eles, Adriana, chega com algum trauma, né? Eu posso falar assim, dessa parte de obra, de ser realmente não ser bem tratado. Então, isso a gente tenta fazer totalmente ao contrário. Eu já vim com esse pensamento lá atrás, e agora mais ainda. Falei, gente, aqui na nossa empresa, né, Deus é o proprietário, é o dono, mas com a gente aqui não tem esse negócio de faltar com respeito, né, da parte de ninguém. Ninguém, somos todos iguais, estamos todos juntos, a engrenagem um depende do outro, a engenharia depende da equipe do canteiro de obra, o canteiro de obra depende da engenharia, e assim, todos somos iguais, nós temos que ter essa sabedoria, e acontecer algum problema, é o que eu falo para ele, gente, respira, calma, vai resolver, não é verdade? Vai resolver, liga para fulano, liga para Luana, liga para mim, liga para Márcia, alguém, nós vamos resolver e vai dar tudo certo. E esse atendimento com clientes também humanizado, sabe? Eu faço questão de iniciar uma obra residencial ou comercial com clientes, de estar, igual que a gente está olhando nos olhos, de entender a história, Adriana. Sabe? Por mais que a gente fala assim, às vezes quem é herdeiro, você fala, herdeira, vamos fazer. Não. O herdeiro, aquele que batalhou para estar com... A gente tem que olhar e dar valor do mesmo jeito, economizar material, fazer ele ter realmente uma obra de qualidade e tudo mais. Mas eu quero ter questão de entender a história. Adriana, mas por que você quer construir? Né? O que você... não, Alex, eu morei em apartamento a vida toda, quero ir para uma casa, mas tive uma história difícil para chegar até aqui, trabalhei muito, vendi meu apartamento, tal. Eu gosto de entender. E quando a gente vai iniciar essa obra, eu falo para a equipe, gente, essa casa é da Adriana, né? É uma mulher que já passou por várias situações, né? Tem filhos, é o sonho da vida dela. Então, assim, isso faz total diferença. Por quê? Porque a equipe entra ali naquela obra já sabendo da história do cliente. Eles têm que saber que tem que ser economizado material, tem que saber que tem que ser feito tudo dentro das normas, do jeito... Porque, assim, para ninguém precisar ficar falando, fulano, isso aí não tá certo, refaz, ou não. Adriana, é isso para fazer tudo andar redondinho. Então, assim, é um trabalho de formiguinha que aos poucos eles vão entendendo. Porque também eles chegam já moldados, né? Chegam todos meio, vamos dizer, arisco. E a gente vai trabalhando isso aos poucos, com essa questão humanizada, explicando, fulano, você fez a vida inteira isso, só que não é o certo. Mas nunca deu problema. Graças a Deus. Mas não é o certo. O que as normas da BNT, toda a legislação fala sobre isso? Fala que tem que ser desse jeito e desse jeito. Ok, vamos fazer, você vai ver que vai ficar melhor. Beleza, vamos fazer tal. Eles topam, falam, nossa, fala pra Lô, não, patroa, não é que verdade que ficou legal mesmo e tal. Então é isso, a gente vai trabalhando, não é se impor, não é no grito, não é na base, eu sou engenheiro e você tem que fazer. Não, gente. A gente não pensa dessa maneira de jeito nenhum. Misericórdia. É igual eu falei, toda essa escola que eu tive e eu chegar e tratar a nossa equipe dessa maneira, aí eu tô sendo injusto não só com ele, mas a gente tá sendo injusto lá com o de cima, né? Que daí Na verdade, tudo isso que você trouxe, esse conceito, né? Fala assim, vocês atendem de acordo com a real necessidade do cliente. Analisando cada detalhe, eu falo que o grande diferencial está justamente aí. São nos pequenos detalhes. Exato. E muitas vezes você fazer esse levantamento, né, sobre o que é aquela pessoa, quais são as demandas, o que ela espera. Você não sabe também o que ela precisou, quais foram os desafios, o que ela precisou se sacrificar para ter aquele dinheiro, muitas vezes contado, para estar realizando o sonho da casa dela. Exato. Porque é diferente, né? Quando a gente vai falar com uma casa, é diferente de quando eu quero comprar uma blusa, uma roupa, né? Você até comentou do carro, né, Adriana? Sim. Que, né, o carro vai lá... Vai lá, troca, você tem um dinheiro na conta, hoje mesmo você vai lá, o carro você já tira o carro zero, amanhã, não vai né? mudar. Exato. A casa é algo que você vai investir demora, a longo né? prazo, é um sonho, né? Quanto tempo que eu tô ali para não sair do jeito que eu sonhei a minha vida, assim, a vida, o sonho, né? E ali construir futuros, ter histórias. Então, é muito, muito bacana esses detalhes que vocês pensam e é o que você trouxe aqui. Ser o cristão.
né? Pois é. Lidar com todos esses desafios, que é o atendimento interno, externo, Exato. o sonho de uma pessoa e levar em considerações os princípios e valores que você e a empresa carrega, né? Exato. É lindo de ver essa história de vocês. É verdade. A gente tem que exaltar o nome de Deus, sabe? Isso aí... Porque se não fosse Deus, né, eu não estaria aqui, a Atengeria não existia. Então, assim, é tudo mover de Deus. Desde a nossa história lá de trás, né, eu acho que ficou claro que Deus foi me puxando, né? Deus foi... E eu nunca imaginava voltar para a construção civil assim, né? Mas Deus tem um propósito. Deus tem um propósito, né? Então Deus me fez passar por uma escola com meus pais e ele não achou bom ainda. Me colocou para aprender com mais pessoas com quem eu fiquei vários anos. E assim, hoje eu falo, nossa gente, eu não posso de jeito nenhum fazer nada de errado. A nossa empresa tem princípios que são inegociáveis, pessoal. A Atengeria tem princípios que não se negocia de jeito nenhum. Honestidade, lealdade, respeito. Primeiramente, Deus acima de tudo, né? A gente temos que ter esse respeito, agradecer a Deus a todo momento. Então, assim, a gente tem que ser o mais leal possível. Como todos os meios têm as questões das pessoas não ser corretas, né? Todas as profissões. Sim, né, toda Adriana? a área, na todas. sua, na nossa tem muito. Na nossa, a gente não trabalha com nada na parte de ilegalidade. É tudo legal. Eu procuro economizar para o meu cliente. Se eu intermedio algum fornecedor ou outro, eu não aceito, a gente não aceita de jeito nenhum. O mercado chama de ART. Né, que você me indicou tal. Gente, eu não tenho nada contra quem... Adriano, pelo amor de Deus, gente, eu não tô falando isso. Cada um toca a empresa do jeito que acha que é correto. Mas na nossa empresa, o meu princípio é esse. Já aconteceu várias vezes, Adriano, essa situação. Eu indico, o cliente me pergunta assim, Alex, preciso de um pessoal que instale o ar-condicionado. E eu vou lá, indico. O rapaz me liga e falou, Alex, instalei lá 5, 7, 10 ar-condicionado para o cliente. Queria, enviar para te honrar de alguma forma e tal. Eu falo, quanto que você pensa em honrar? Ele falou, R$500. Eu falei, então você pega esses R$500 e dá desconto para o cliente. Uau. Eu não aceito. Tudo. Se tiver algum fornecedor aqui que falou que me fez alguma, pode mandar aqui agora e me prova que fez. Que a gente eu nunca aceitei. Eu prefiro que o meu cliente economize, do que esse valor vem pra mim. É errado? Não, se é errado eu não sei, gente, eu não tô julgando, tá, Adriana? Pelo amor de Deus. Eu tô falando que nossos princípios lá, eu quero que o meu cliente economize, porque eu tenho que ajudar ele a economizar, né? Porque eu vejo tantas... Você tem que gerar esse valor e esse valor ele precisa ser perceptível para o seu cliente, que realmente na Atens ele enxergue essa diferenciação de mercado, né? Exato, diferenciação de mercado. Pronto, é isso. Bacana, show de a gente bola. ser diferente, porque é o que eu falo, a gente veio para ser diferente de todos, né? Mas muitos clientes chegam no nosso escritório e falam assim, André, é engraçado. Então, Alex, eu tava com a construtora tal, e eles me falaram que, assim, as obras deles é 100%, a gente não se preocupa com nada, tal. Eu falo, não, na minha você também não vai se preocupar com nada, mas assim, não existe obra 100%, Adriana. Uma obra... Na verdade, não só em obra, né? Acho que qualquer segmento hoje. Qualquer segmento, né? Então, assim, agora tá a chave da questão. Qualquer situação que aparecer, essa pessoa, ela vai culpar os outros e se esquivar de fora, ou vai te ajudar a resolver? Com a gente lá é assim, aconteceu qualquer situação, gente, o que aconteceu, o porquê? E a primeira pergunta que eu faço, que eu falo, tá, aconteceu, tudo bem. Aconteceu. Por quê? Beleza. Agora, quais são as soluções para resolver? Vamos todo mundo sentar e resolver. Aí a gente resolve e já vem com a situação resolvida para o cliente. Né? Porque assim, Adriana, nós pegamos o projeto você vende aqui uma imagem para o cliente, você fala, nossa, que lindo, o cliente fala, vai ficar exatamente assim. Mas no canteiro de obra, lá na obra, no terreno, é tudo diferente. E acontecem imprevistos também, Muitos né? imprevistos. Às vezes tem coisas que fogem da nossa alçada, que depende, às vezes, de coisas externas, fatores externos. Exatamente. Né? Situações, às vezes, o arquiteto fez ali alguma situação que a gente precisa ajustar, que é normal. Então, assim, mas nós estamos ali para resolver. Agora, cuidado, se você
né, com qualquer outra empresa, falar assim, olha, aqui você vai ficar a obra inteira, não vai ter nada para resolver. Eu falo isso para o meu cliente também, fica tranquilo, você não vai ter que resolver nada, vai ser tudo com a construtora. Mas assim, há situações, só que diferente da gente jogar a situação no seu colo e deixar para você resolver, nós não. Calma. Alex, ou seja, pelo que você está falando, a partir do momento que a pessoa tem interesse em construir, pensou em construir, tá pensando, né? Você que vai casar, tá juntando ali, né? O caixinha. Ele já pode entrar em contato com vocês. Então, vocês começam do zero até... Aí, vocês acompanham etapa por etapa, todo o processo, até a entrega da chave final. Exatamente, Adriana. Hoje, a Atens, ela atende desde o projeto arquitetônico. Então, não tem um projeto. Nós fazemos o projeto. Que é o primeiro passo. Primeiro né? passo. Eu sou leiga no assunto. Vai, o primeiro passo é exatamente. esse. A Adriana quer construir uma casa ou quer fazer uma empresa comercial para você e tudo mais. O primeiro passo é a gente dar andamento no projeto. Né? Primeiro, a gente vai fazer uma reunião, entender o que você quer, fazer um estudo, te apresentar o estudo. Você fala, não, é exatamente isso que eu quero. Aí vamos para a segunda etapa. Qual que é a segunda etapa? É a gente desenvolver esse projeto arquitetônico para ir para os meios legais, né? Prefeitura, se é condomínio, vai para o condomínio, né? Então a gente Vocês faz... que correm todo atrás dessa Esse trâmite burocrático é tudo a construtora. Tudo. Então assim, aprovou na prefeitura. Muitas das casas é condomínio fechado, né? Vai para aprovação no condomínio. Aprovou no condomínio... Aí vai liberar para a obra. Recebeu o alvará da prefeitura, tudo. É tudo nós que cuidamos. O cliente realmente não se preocupa com nada. Mas apareceu alguma situação, nós vamos tentar resolver e passar para o cliente. Ó, apareceu tal situação aqui do projeto, tal, alguma alteração que precisa ser feita. Nós vamos com a solução para o cliente. Iniciamos a obra, entregamos a chave. Né? Tem várias propostas para os clientes. Aquela é a proposta que o cliente escolhe. Alex, eu quero que o construtor entregue para mim até no reboco. Né? A casa que a gente fala no cinza. Então, até no reboco, tudo bem, o acabamento dali para frente. Mas hoje, o perfil dos nossos clientes, que é, né, parte do construtor, o cliente que procura nós, são clientes que não têm tempo, né, de cuidar de obra, que tem seus afazeres na correria muito grande. Então, eles querem tranquilidade, segurança e honestidade. Agilidade. Agilidade. É isso que os clientes querem. Acessibilidade em Exatamente. tudo. Eles querem que alguma situação a gente vai, resolva, passa a solução. Então, é isso que os clientes querem. Então, assim, hoje a maioria, de uns 6 meses para cá, um ano para cá, vamos dizer, todos os contratos é clientes querendo a casa realmente na chave na mão. O que é? Com pintura, com gesso, né? Com piso. Tipo, ela 100% já ela pronta. Toda pronta. Tem alguns detalhes que o cliente cuida à parte, ali, como paisagismo e tudo mais, mas assim, a casa em si toda... O projeto entregue, né? Projeto entregue, exatamente. Uma curiosidade, Alex, até você tá compartilhando isso aí, um exemplo. Às vezes um investidor, pessoa que está fora do Brasil e tem interesse em construir aqui, ou mesmo, né, sei lá, é mais construção que vocês fazem, né? Só construção, fazem reformas também. Reformas nós fazemos comerciais, né? Nós atendemos algumas franquias do Brasil aí que a gente atende, que são em shoppings e tudo mais. A gente trabalha com essa parte de reforma comercial. Entendi. E reforma residencial, Adriana, nós até ano passado ali não atendia. Mas assim, hoje aumentou a demanda em 500%. Né? Então, assim, passou assim de uma metragem, a gente analisa, Entendi. Vê o projeto e faz também essa reforma residencial. Mas tem acima do limite ali de metragem. E aí a pessoa que está, né, fora do Brasil, ela tem interesse, ela consegue negociar com vocês e vocês desenvolver todo esse projeto e ali acompanhando de lá? Nós hoje também aumentamos a demanda muito, Adriana, em questão dos investidores. Né? Os investidores hoje, por incrível que pareça, nós estamos atendendo até construtores, pessoas que já constroem há 20 anos, está procurando construtora para fazer, porque realmente quer sossego, quer tranquilidade e a mão de obra... Terceiriza. Exatamente. Então, eles querem essa tranquilidade. Então, os investidores já era alto, mas vem aumentando cada vez mais, inclusive de fora. Nós atendemos muitos que estão fora e que falam, Alex, eu não posso visitar a obra, eu não posso, como que funciona? Só que com nós, igual eu venho falando, né? Nossos princípios, questão de honestidade, questão de transparência. Com a gente é tudo muito... Claro. Nosso contrato, Adriana, é muito... O pessoal fala, não é possível. Os clientes olham assim, 5 folhas. O cliente fala, não é possível. Eu fiz com o Ciclano, era 30 páginas.
Mas o nosso contrato é 5 páginas, nosso jurídico é maravilhoso, mas tem tudo que você precisa, o que o cliente precisa e nós. É assim, Adriana quer fazer uma casa? Adriana, tá tudo lá que você precisa e assim, não fica enchendo... Tudo de maneira muito clara e objetiva. Exato. Então assim, não tem dessa de ficar o famoso português enchendo linguiça. Show né? de bola! Então assim, as pessoas têm total transparência com a gente. Então você pode morar do outro lado do mundo, Japão, Estados Unidos, qualquer outro lado do mundo aí que você mora, e você vai ficar tranquilo. Por quê, Adriana? A cada 15 dias... é enviado o que a gente chama de medição para o cliente. Nessa medição vai lá, escrito o que foi feito na obra, tá? Adriana, foi feito toda a parte de fundação, foi feito as vigas baldrame e tudo mais. Essa medição seria um relatório. Um relatório, perfeito. E as fotos. Uau. E assinado pela engenheira civil responsável da empresa, que é a Luana. Então isso é um documento que se torna totalmente legal, né? Então a gente tem clientes hoje que moram em Londrina, só que tem empresa, tudo mais, são mega corridos. Fala, Alexel, como que tá lá? Que faz 20 dias que eu não passo, só vi na foto da medição. Então isso é muito bom. E tem cliente que liga pra nós e fala, Alex, tá tudo certo? Por que vocês não me ligaram pedindo nada? Tô achando isso, principalmente começo de obra, gente. Todo começo de obra é assim. O cliente fala assim, viu, tá tudo bem aí? Tá... Eu vou passar lá pra ver se estão trabalhando, porque... Mas é esse o nosso trabalho. Essa paz. É não dar trabalho pra vocês. Se for pra mim ficar te ligando, te pedindo... material um atrás do outro. Se for para você ficar te pedindo, igual muitos quando contratam, né, ali a gente brinca, né, quando contrata ali pedreiro, fala, toda sexta-feira tem que ir, né? Agora, quando você contrata construtora, né, Adriana, você já tem todas essas partes ali de questão de regras, né? O pagamento é tal dia. Então, assim, você tá na formalidade, você tá contratando uma empresa, né? Você está contratando uma construtora, então tem todos os dias de medição, dia de pagamento, tem todos os dias ali certinho, essa medição a cada 15 dias. Então você não vai ter preocupação ali de toda semana ter que ficar fazendo Pix. E lá né? acompanhando, vendo. Então o nosso trabalho é esse. Se o cliente fala isso pra gente, fala, pronto, atingimos nosso objetivo. É isso mesmo, não te dá trabalho, mas fique à vontade para ir na obra, vai passear, leva a família, né? Mas o restante é com a gente ali. Então, essa honestidade, transparência, a gente gosta de sempre marcar com o cliente na obra. Vamos marcar, vamos bater papo. E sim, e graças a Deus, Adriano, com os nossos clientes a gente acaba a obra, até eu brinco, né? Muitos falam assim que termina a obra, geralmente brigado com quem fez a casa ali, aconteceu alguma situação. Não, graças a Deus a gente termina sempre amigo do cliente, sabe? O cliente chama a gente para jantar, chama a gente para o churrasco. Então, assim, a gente acaba se dando, graças a Deus, muito bem, graças a Deus. Cria um relacionamento saudável ali, porque né? assim, Adriana, a gente passa muito tempo junto. Que bacana. Né? Porque as casas hoje dos nossos clientes, a maioria das construções da Atenzer é médio alto padrão. Né? Quando é uma obra comercial, ela acaba sendo até mais rápida. Mas quando é uma obra residencial, ela lê 1 ano, 1 ano e meio. Então, assim, tem obra que às vezes que demora que é muito grande, que demora mais ainda, ela vai para quase 2 anos. Então, assim, você imagina só, nós ficarmos ali no WhatsApp praticamente todo dia. Porque quando a gente vai iniciar uma obra, Adriana, a gente faz um grupo. Então, nesse grupo fica, né, geralmente fica eu, fica nosso setor administrativo, fica a parte de arquitetura, fica engenharia e fica os clientes. Então, tudo é falado naquele grupo. Tudo é ali, Adriana. Eu sou o campeão dos vídeos. Os clientes acham que até enjoam. Porque quando eu tô na obra, eu fico mandando vídeo. Oi, boa tarde, fulano, boa tarde, ciclano, aqui, como que tá, tal. Então, assim, pro cliente ter essa tranquilidade, ter essa segurança e saber que aquilo ali a gente tá cuidando. Porque eu falo... É tão gostoso meio que ele vai acompanhando ali em tempo real, né? Ele em não tá tempo ali, real, mas aonde exato. ele está, ele quiser viajar com a família, ele tá em tempo real acompanhando. Exato, a gente teve um cliente... Foi muito bom você falar isso, viu, Adriana? E o cliente, ele foi viajar, ele falou, Alex... Rapaz, eu construí já 2 casas e a gente tava para fechar essa viagem e a minha esposa falou, bem, vamos, eles não dão trabalho, bem, vamos, tal. Daí ele pegou e me contou lá, ele não tinha me contado antes. Falou, Alex, mas a gente tá aqui, rapaz, que sossego, que tranquilidade. A equipe cuidou até do material que tava faltando ali, a gente tá tranquilo aqui. Eu falei assim, mas esse é o nosso objetivo. Você ficar tranquilo, passear aí, se divertir, cuidar do seu negócio, que eu falo para os nossos clientes. A obra não pode tirar seu tempo, não pode tirar seu foco. Se você tem empresa ou você trabalha, né, numa empresa, seu foco é o quê? É estar correndo ali atrás do seu trabalho para você conseguir pagar aquela obra ali, pagar aquele sonho, não é verdade? Então, a gente brinca isso com o cliente, fala, ó, pode ficar tranquilo que aqui a gente tá cuidando de tudo para vocês. E eu falo assim para os meus clientes, ó, enquanto tiver em obra,
a casa é nossa, tá? Eu sempre falo isso para os nossos clientes, tanto a obra residencial, comercial, enquanto a obra está com nós, ali nós estamos executando, a obra é nossa, a casa é nossa, ali a gente cuida como se fosse nossa. Depois que terminou, a gente entrega para vocês, aí sim é de vocês. Então, assim, a gente tem esse carinho, esse respeito muito grande pelos nossos clientes, porque a gente sabe do sonho, da luta, da batalha que vocês precisaram chegar para estar realizando esse sonho, né? Hoje, no Brasil, né, Adriana, tudo é muito caro, né? Os materiais de construção hoje estão com valor aí alto, tudo mais. Então a gente sabe da dificuldade que é para a pessoa estar realizando aquele sonho, né? Por mais que é um dos mercados que mais crescem é o da construção civil, né? É o mercado imobiliário. Hoje, um dos melhores investimentos, por isso que hoje aumentou muitos investidores, Adriano. Então, hoje, os investidores aumentou demais, gente, demais. Hoje, muita gente investindo no mercado imobiliário, na construção civil, né? Para quem gosta de investir, realmente isso é realmente fantástico. Nós atendemos vários e vários, cada vez mais investidores, né? Então, assim, se você tem essa curiosidade também de investir nesse ramo da incorporação, que hoje a Atens, Adriano, também está entrando nessa parte de incorporação, né? Então hoje a gente tá ficando, já somos, né? Continuamos ali na construção, né? Na construtora, né? Para o nosso cliente, mas também já indo para essa parte aqui de incorporação, né? Até se você falando isso, Alex, se você pudesse explicar pra gente qual que é a diferença, né, da construtora e da incorporação. Hoje a Atens Engenharia, ela é construtora, então você quer fazer sua casa residencial, né, nós vamos construir para você, seu imóvel comercial, nós vamos construir para você, parte de reforma, né, ali da parte de residencial, do comercial, nós construímos, né, para você, nosso cliente, ou reformamos. Essa parte é da construtora. Agora, quando é a parte de incorporação, é que a gente chama ali, né, incorporar mesmo, né, crescer, né, vários investidores podem entrar junto, ou só que não, nós temos clientes que estão, né, com investimento só ele mesmo fazendo, ou temos clientes que se juntam em 2, 3 para fazer essa incorporação. É muito interessante, Adriana. Nós explicamos para você como funciona. Então, se você tem curiosidade de entender como funciona a incorporação, é realmente um dos mercados com a melhor margem que tem de você fazer um investimento é o da incorporação, né? Que é você comprar um terreno, você comprar fazer a sua obra residencial ou comercial, você compra, tem clientes que compram 2, 3 terrenos, então vai do que você tem para investir, que é para você fazer a venda desse imóvel depois de ficar pronto. Então você fez uma casa residencial, você faz a venda dela, você fez um imóvel comercial, você faz a venda dele. Então isso é você realmente fazer essa obra toda, né, e depois fazer a venda e você realmente ter uma margem ali muito interessante. É um investimento incrível, é um dos melhores investimentos hoje, Adriano, sem dúvida. Então, assim, se você quer conhecer melhor, vamos marcar um horário, a gente senta, coloca tudo na caneta do papel. Eu sou dos antigos ainda, tá, Adriano? Gosto de colocar tudo na caneta do papel. E a gente mostra para você entender um pouco melhor. Hoje, cada dia mais crescendo nesse ramo de incorporação, viu, Adriano? Então, assim, cada vez mais mesmo, que eu falo que ano passado a gente tinha um X de número, esse ano já triplicou, porque as pessoas vê que realmente muitos investimentos que vem fazendo não dá a margem ali que ela esperava. Então, o da construção civil, o mercado imobiliário, gente, lembra que os nossos avós falavam assim, Adriana? Quem compra terra não erra, né? Os mais antigos falavam, até hoje se fala muito, mas é a mais pura verdade. Quem compra terra não erra. Então, comprou seu terreno ali, é certo. É certo. Vai fazer seu imóvel, seja ele residencial, comercial, gente, é ali certo, você não vai perder, é muito difícil, mas assim, você não vai perder se você tiver uma assessoria cuidando de tudo. Porque lembra da história dos meus pais, né? Nós não tivemos essa assessoria lá atrás, eles não tiveram, né? Uma assessoria ali explicando tudo mais. Hoje não, hoje o mercado avançou muito, então ficou tudo mais claro, ficou tudo mais avançado, ficou tudo mais transparente. Então hoje realmente a gente tem atendido muitos investidores, muitos clientes que fazem esses investimentos e a construtora está entrando nesse mundo da incorporação agora. Então, realmente, você quer fazer um investimento certeiro, sem 1%. Gente, Adriana, não tem 1% de chance de você perder. Não tem. 0,01. Não tem. Não tem. O que a gente apresentar para você, né? Mas todo o mercado de incorporação, não. Dependendo do que você fizer, você vai ter, sim, o seu risco grande ali. Mas o que a gente apresentar para você, falar, comprou nessa localização, gastou X, é aquilo. Você vai vender por X e você vai ter a margem de X no seu investimento.
não tem a chance de você realmente ali perder 0,1%. Então você fique tranquilo. E aquilo que a ideia que você vinha, a gente vai te apresentar. Ó, isso aqui tem um risco maior, tal. Então a gente é tudo conversado mesmo. Alex, você falou, né, da margem. Qual que é a margem, se você puder falar aí também, né? Claro que oscila muito. Da incorporação. Mas um exemplo, para a pessoa fazer essa venda final. Olha, Adriana, hoje nossos clientes, eles têm na parte de residência, porque nós temos clientes que investem na residencial, que é cliente que faz casas geminadas, que fazem casas sozinho no terreno ou casas em condomínio fechado. Então depende muito do valor que o cliente tem. Hoje em casas residenciais, né, você pode colocar aí numa previsão de 1 ano, né, você ter um retorno de 40% a 45% líquido. É muito alto. Bastante alto. Bem lucrativo. Bem lucrativo. Então, vamos supor que a Adriana comprou um terreno de 150, gastou mais 250, então você gastou 400, certo? Você vai fazer 2 casas ali. Você vai ali, né? Você tem os impostos, tudo isso a gente passa para você, tá, gente? Porque tem muitos clientes que chegam com nós lá, Adriana, e falam: nossa, fulano, me explicou que eu tinha esse imposto. Não explicou que eu tinha que pagar isso para a prefeitura, que eu tinha que pagar aquilo para, né, de impostos, mas a gente explica tudo. Então, dependendo da região, você consegue até chegar a 40%, 45% ali o limite. Então, pode acontecer de você gastar 400 e ali você vender as duas ali 350 cada e ter um retorno de 700, né? Então, assim, é muito de região para região. Tem região que vai te dar 25, 30. Então, assim, o que os nossos clientes hoje buscam é em torno de 40, 45 ali no máximo. E a comercial também tem ficado em torno disso aí, né? Então, assim, você totalmente na legalidade, pagando todos os impostos, a pessoa que estiver comprando, ela está recebendo uma casa, um imóvel, seja ele residencial ou comercial, totalmente em dia, liberado na prefeitura, né? Ela prontinha, né? Então vai muito também de cada investidor. Tem investidor que fala: não, eu quero fazer algo mais simples, um acabamento mais simples, daí essa margem já cai um pouquinho, já cai para 30, 25, 28. Tem aquele que fala: não, eu quero fazer algo bacana, nem que a gente segura um pouco mais a venda, mas fazer um valor agregado maior, para ter uma margem maior. Então, é muito conversado. Mas vamos colocar ali que, tranquilamente, vai de 20% a 45% de retorno certo, Adriana. Certo. Não tem como... Por isso que vem crescendo cada vez mais essa área, né? Você vê um artista, um cantor, ele começa a ganhar dinheiro, ele investe, muitos começam a investir em boi, vários, fazenda, tudo mais, mas depois ele vai para o mercado imobiliário, tudo, né? Então, assim, por quê? Se não fosse algo tão bom, não ia ter tanta gente investindo. Mas, né? Só que tem que tomar muito cuidado, Adriano. Tem que tomar muito cuidado, porque com quem você vai fazer essa parceria. Porque quando você contrata uma construtora, é uma parceria, né? Então, assim, tomar muito cuidado, né? Se atente às informações que te passam, porque cada cliente que chega no nosso escritório, Adriana, a pessoa falando cada marmota. História, né? Histórias que já aconteceram. Exato. Não, a pessoa fala: Alex, mas falaram isso. Eu falei: gente, não existe. Isso aí não vai te dar nunca isso. Não existe. A gente tem que passar a realidade. Te falaram desse imposto? Te falaram que você tem que pagar isso? Te falaram... Não, isso aí não tem. Isso outro fator que importa muito é essa questão da experiência, né? Da experiência, né? Exatamente. Você já cresceu vendo isso lá atrás, aonde, acredito eu, que antes sempre muda, né? E na atualidade de hoje existem alterações. E vocês, com essa experiência que vocês já têm aí de 5 anos no mercado, ter acompanhado lá atrás, eu falo modo raiz, né? Modo raiz, lá modo atrás, raiz. Da sua família, que já também, não é só vocês vivem nisso há mais tempo, né? Em outras construtoras também. Então, você já tem esse know-how, essa segurança que a pessoa precisa. Exatamente. E essa clareza que muita gente deixa de falar, às vezes, é a parte burocrática, né? Dos impostos, esses detalhes. Isso acontece, e foi muito bom você comentar sobre isso, Adriano, porque isso acontece tanto muito na parte da incorporação como na parte da construtora. Muitos clientes falam: Alex, então, mas o orçamento da Athens deu uma diferença aqui, por quê? Tá? Eu falei: mas a pessoa te explicou isso? Te explicou aquilo? Te explicou? Porque assim, Adriana, uma coisa, eu prefiro que o cliente não feche o contrato do que fechar e ter dor de cabeça. E eu ficar enganando o cliente depois. Porque é nosso princípio, que tudo isso que a gente já conversou lá atrás. Então, você contratou construtora? Vou usar um exemplo. Calheiro, você contrata a parte calha. Tá bom? Tá no contrato, vai ficar no contrato. Calheira, tudo a gente explica. Tem certas situações que é o cliente que tem que contratar direto, né?
partes de móveis a clientes, marmoraria, né? Tem muitas coisas ali que o cliente tem que... Mas a casa toda ali pronta, ele vai ter da construtora. Só que tem alguns detalhes que a gente tem que explicar para o cliente, que é daí de um outro terceirizado, né? Que o cliente tem que fazer a contratação. E o que mais acontece é chegar o cliente contando para nós que já fez uma outra obra lá atrás e chega no meio da obra, a pessoa fala, viu, tem um aditivo para cobrar seu. O aditivo, o muro não tava, a calçada não tava. Daí a pessoa fala, como não? Eu contratei, você não vai fazer? Daí é 20 mil do muro, 15 mil da calçada. Quando vê, ficou mais alto o valor do que contratar uma construtora. Então assim, Adriana, tem aditivo quando o cliente muda a obra. Quando o cliente faz uma alteração, isso aí nada mais justo, tem que fazer. Houve um tempo de trabalho da equipe, tem custos operacionais muito alto. Então, realmente teve alteração de projeto, tudo mais, ou qualquer outra alteração, vai vir um aditivo para o cliente. Mas agora a gente ficar ali com essa conversa ali que muitos usam para fechar contrato, não, meu ficou mais barato, fica depois tranquilo. Depois fica essa surpresa. Exato, cuidado, gente, cuidado. É o famoso barato sai caro. O que já aconteceu de cliente com nós nesse tempo todo, de falar, Alex, me encontrar, ou a gente tá no mesmo condomínio, e por mais que o cliente não deu ok ali, a gente fala, Alex, você acredita? Olha, que coisa, era pra mim ter fechado com vocês, porque eu já cobrei aqui, já paguei 70 mil, 80 mil de aditivo, porque me cobraram o muro, me cobraram o muro de arrimo, não me explicaram nada disso. Então, assim, a gente explica pro cliente, o Adriano, assim, os detalhes mesmo. Fala, ó, tá incluso o muro de arrimo, tá incluso a calçada, tá incluso... Pro cliente não cair Faz toda a diferença, porque né? imagina, né, você ser surpreendido, daí por isso que muita gente fala, tem trauma de obra. Tá? Não, os nossos clientes trabalham assim, Adriana, não ter trauma de obra. Que ele termine a obra, né, ali, satisfeito. Dá com uma canseira? Dá, porque obra, por mais que você esteja construtor, você tem que se dedicar. Tempo quebrando a cabeça para ver se é aquilo mesmo que você quer. Ai, meu Deus, será que tá certo? Será que vai ficar bom assim? Então você quebra a cabeça por um bom tempo, depois chega a parte de acabamento. Você tem que escolher piso, tem que escolher a parte do mármore e tudo isso. É o mais difícil, né? Daí é com você, né? Com o cliente, né? Que daí é muito pessoal. Eu falar aí é com a mulher do cidadão. É com a mulher. Mas aquela canseira boa, né? Uma canseira boa. Gostosa. É gostosa. Aí você entra em contato com a Márcia, ela vai acompanhar vocês Márcia, lá. Aqui, ó, acompanha ela no Instagram, Exato. gente. Eu adoro as dicas dela e acompanhando, dando dica, mostrando tudo que há de mais moderno, sofisticado. Ela é pra casa cima. Inteligente. Ela é atualizada, viu? Então, a parte dos projetos arquitetônicos, quem faz é a Márcia no nosso escritório, né? E é parte de interiores também, né? A gente sempre fala, interiores tem que fazer, né, Adriana? Faz a diferença, Faz né? a diferença. Até eu acredito que quando a pessoa vá buscar vocês para ver o projeto, quando já tem o projeto interno também, né, a visibilidade, eu falo, o interesse que ela tem, a emoção ali na hora, vendo tudo pronto. Nossa, é outro, né? Outro. Porque você vê meio cru ali. Isso, coloca numa televisão dessa aqui, né? Nossa, sua casa enche pronta. os olhos. Nossa, a pessoa fala, meu Deus, e realmente fica daquele Enche jeito, os né? olhos. Então faz a diferença até na obra, tá? Porque quando a gente recebe um projeto de interiores, você não precisa ficar com quebradeira depois. Porque você já vê certinho onde você quer colocar um frigobar, aonde você quer colocar tal coisa que você quer. Otimiza os espaços, né? Otimiza os espaços, sabe o que vai ficar legal e o que não Exatamente. Então ali já vai ficar um pontinho do frigobar, não vai precisar quebrar depois, senão vai ter que quebrar, fazer tomada, fazer não sei o quê. Então assim, então o projeto elétrico ele vem de uma maneira básica, um projeto elétrico a gente recebe, então essa parte de interiores vem complementando tudo aquilo que você quer. Então isso na obra, a gente sempre fala pro cliente, faz o interiores, porque isso te evita quebradeira depois. Porque senão você vai mudar na casa e falar, aqui do lado da minha cama podia ter um frigobar. Daí não tem a tomada, porque não foi deixado. Daí você não faz, ou você faz, você vai ter que quebrar. Então casa nova, você ficar mexendo é ruim. Né? Então dá uma dó. Então assim, a gente tem todo esse trabalho com o cliente, Adriana, de ter esse cuidado para ele mudar e ficar feliz com a casa. Ô Alex... E a Athens, né, chegou até aqui, já é um case de sucesso, né? Amém, eu creio. Eu falo, já se enquadra dentro de grandes empresas, né? A média hoje no Brasil de empresas que abrem e fecham é de 3 anos. Então vocês já estão há 5 anos e num segmento tão competitivo que vem crescendo cada vez mais. Eu gostaria de saber se você pode, né, já dar um spoiler aqui pra gente, se vocês têm projetos futuros, projetos de expansão ou não. Então, até você comentou eu vi até essa estatística, né, dos 3 anos e graças a Deus, né, eu falo que é toda a honra e toda a glória a Deus, né, porque como a gente comentou de alguns desafios nossos aqui, são vários, mas a gente tem que ter Deus na frente e que dá tudo certo. Então, assim, a Athens, eu sempre fui muito sonhador,
né? Eu sempre fui muito sonhador, sempre sonhei grande, sempre, né, procurei sonhar mesmo, porque eu sempre brinco, sonhar pequeno, sonhar grande, dá o mesmo trabalho. Você vai sonhar, então, né, cada um respeitando ali, claro, mas eu sempre sonhei grande e graças a Deus a empresa, lá no começo quando eu comentei que a gente imaginava um dia ter uma construtora, mas eu falei, não, vou esperar a Luana se formar, a gente ter uma estrutura, ali, quem sabe um dia, né, a gente abrir uma construtora. Mas Deus, enquanto a Luana estava em formação ainda, Deus já foi nos preparando para a Athens surgir, né? Então, assim, a gente, graças a Deus, vem expandindo mesmo, né, por Londrina e toda a região e até para fora também, porque a gente vem com esse trabalho no comercial, de atender franquias e tudo mais pelo Brasil. Então isso tem levado a Athens Engenharia aí para fora mesmo, né? Então assim, a gente tem já parcerias com franquias de grandes nomes e tudo mais. Então assim, obras que realmente a gente está indo pro Brasil afora aí, se Deus quiser. Eu creio, sabe, Adriano? Eu quero que a minha equipe sonhe grande junto com a gente. O que eu falo? Eu falo, gente, Deus abençoa a construtora, vocês têm que ser automaticamente também abençoados, né? Se Deus nos abençoa, eu quero que a minha equipe seja abençoada. Porque assim, Deus nos abençoa pra gente dar fruto. Porque se Deus abençoa você e você guarda essa bênção pra você, essa bênção é minha e acabou. O fulano não vai... Não é isso que Deus quer. Deus quer que você seja abençoado e que isso seja derramado para as outras pessoas, que outras pessoas sejam abençoadas e tudo mais. Igual eu falei, toda essa escola que eu passei lá atrás com as pessoas, com meus pais, com essa parte de publicidade que eu trabalhei, foram com esses pensamentos e é o mais correto possível. Então, assim, eu penso para a equipe, a gente sonhar grande, eu falo, gente, quem quer correr o Brasil... Eu creio que vai correr o Brasil. Se você tem vontade de, não, patrão, vou ficar, né? Eles brincam, patrão, mas eu vou ficar por aqui, gente, a gente vai respeitar, né? Agora, quem quer sonhar grande, quer ir vai ter essa oportunidade também, se Deus quiser. Então, a gente coloca tudo nas mãos de Deus e o que Deus for colocando no nosso caminho, a gente vai dar maior valor, a gente vai cuidar com muito amor, com muito carinho e abençoar. E o que eu quero é que a minha equipe, todos que trabalham com nós também sejam abençoados, recebam dessa bênção também, porque eu falo que nós recebemos o nosso pastor lá no escritório, né, Janaína? E né, a gente tem contatos com os nossos concorrentes, né? Igual o dia de quinta-feira mesmo, a gente joga uma bolinha junto ali, então tem várias construtoras bacanas, engenheiros maravilhosos, que são parceiros nossos, mas ali a grande maioria a gente vê que não tem essa visão de, olha, amanhã é dia de pagamento, vou pagar minha equipe, não, amanhã tem que pagar aquele pessoal, não sei o quê. Então, assim, é sempre muito murmurando, muito reclamando. Isso, né, várias partes também da Bíblia, da vida, nos mostra, Adriana, que não vai te acrescentar em nada. Então, assim, a gente vai fazer o pagamento da nossa equipe, graças a Deus. Glória a Deus, sabe? Por Deus estar dando essa bênção, né? E muitos deles chegam para nós e falam, patrão do céu, eu encontro eles, né? A gente vai para as obras. Patrão, como que rendeu? Tô conseguindo guardar X por mês, né? Patrão, eu tô pensando de comprar tal coisa, eu tô pensando de fazer tal negócio. Então a gente tem essa intimidade com eles, ali com alguns ali, de entender o que pretende, o que gosta de fazer, e se tá fazendo alguma coisa, a gente dá dica e fala, fulano, mas aí você tá... Né, participar dos sonhos dele, participar dos sonhos, que foi algo que eu aprendi muito também com quem eu trabalhei lá atrás, sabe? Então isso faz total diferença. Faz total diferença. E com certeza, né? Eu acredito que a gente tem que melhorar cada vez mais. Não tô falando aqui, gente, de jeito nenhum que a gente não murmura, não reclama, pelo amor de Deus, não é isso. A gente somos falhos e estamos todos os dias aí aprendendo, estamos literalmente em construção. Mas, graças a Deus, a gente melhorar cada vez mais isso, sabe? Ser mais positivo possível, sabe? Graças a Deus pela equipe. Nós somos todos seres humanos, temos vários defeitos, mas nós estamos ali para um ajudar o outro. Quando aquele não tá bem, você tem que estar bem para erguer o outro. O que eu brinco, eu falo, gente, você percebeu que o seu... Eu falo assim, percebeu que o seu amiguinho na obra não tá muito bem hoje? Pergunta. Como que tá, o que pode fazer, ou se vê que não tá querendo, deixa a pessoa mais ali na dela. Já conhece o perfil de cada um, sabe aquele dia não tá tão bem, deixa ela quietinha. Pra deixar o clima, né? Porque assim, Adriana, é um desafio, né? Você lidar com vários... Lidar com pessoas é difícil, E né? como a gente dá essa intimidade, então
a gente acaba tendo essas informações com mais frequência. Patrão, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Faz total diferença no resultado final. Porque a gente tem que estar próximo, né, Adriana? A gente tem que estar... Sim, igual a Luana... falo, acessível. Acessível, exatamente. A Luana, se ela estivesse aqui, ela é bem mais quieta que eu, ela é mais... né, na dela, tudo mais, mas assim, ela também tem essa proximidade com a equipe, mais a parte técnica ela tem, eu converso mais com eles ali né, e aí, sexta-feira vamos bater a meta, vai ter um refrigerante aí, vai ter uma cervejinha aí, vai ter alguma coisa... Ele já fica esperando. Já fica esperando, então assim, a gente tem que ter essa questão humana mesmo, sabe, Adriana? Eu acho que falta muito isso em qualquer segmento, não é só da civil, não. Eu acho que... Principalmente na era de hoje... com o uso excessivo da tecnologia, nossa, né? Demais. Com essa nova geração que vem vindo, não tem paciência, acha que tudo é muito fácil, que já quer entrar ganhando, ser gerente, mestre, daí na obra, mestre de obra, ganhando rios, ficar rico, acha que sabe tudo, não acata a experiência do mais velho. Eu sei, né? E eles não têm mais essa paciência mesmo, Exato. Né? Imagina também o desafio para a Luana, né? Mulher engenheira. Então, é outro fator. É outro fator. Isso aí, meu Deus do céu. Quando a gente começou, ela falou, meu Deus, mas assim, ela com muito pulso firme, né? Com respeito, e aquela questão que a gente comentou lá atrás, da questão da hierarquia, né? Você tem que ali ter o mestre de obra, ele é o mestre da obra, então todos que estão ali tem que fazer ali o que demanda o mestre da obra, né? Só que nós somos totalmente abertos. Gente, viu alguma coisa de errado? Avisa o mestre. O mestre viu alguma coisa errada? Avisa a engenharia. Alguém viu alguma coisa errada? Avisa a arquitetura, porque todo mundo tem a visão do negócio. Todo mundo pode ver algo errado que o outro não viu e todo mundo se ajudar. Nós estamos ali para se ajudar, né? Mas a Luana, ela realmente, com o jeito dela, ela conquistou a todos. Ela não tem mais esse problema, assim. Ela já pegou o mestre de obras, assim, lá no começo, com 35 anos de obra. E ela, acabado de se formar, falou, mas você se formou agora... E eu já tô 35 anos no meio. Então, assim, hoje, graças a Deus, ela não passa mais por isso. Ela conquistou esse respeito. Porque isso você vai se conquistando, né? Não é o que você chega assim e fala, não, assim, é assim que eu quero que faça. Não. Você vai conquistando. Então, ela com o jeito doce dela, ao mesmo tempo muito profissional, né, respeitosa com todos e exige respeito. Graças a Deus, disso a gente não tem mais problema. Então, a mulherada, parabéns, né, para vocês mulheres. Vocês vêm ganhando cada vez mais mercado. Hoje, né, a mulherada, as mulheres, ela é o que quiser, na verdade. Então, ela é engenheira, ela é empreendedora, né? Ela é mãe, ela é esposa, ela é tantas outras aí, funções, né? E 1000 vezes mais que o homem, né? Porque o homem, se der 2 tartarugas, pra mim, por acaso, a mulher não. Mulher é diferenciado, né? Graças a Deus. Então, as mulheres hoje, realmente, a gente se encanta mesmo. Minha esposa é uma prova disso. Tenho muito orgulho dela, do que ela se tornou e vai se tornar, sabe? Eu acho muito bonita. Eu queria ter muita qualidade dela, assim, eu falo assim, nossa, Luana, às vezes eu queria ter sua qualidade, ser um pouco mais calado, um pouco mais posicionado, sabe? Mas assim, cada um tem seu jeito. Mas ela conquistou isso com muito trabalho, né? E cada vez vem conquistando mais, graças a Deus. Que bacana, show de bola. Alex, a gente já está há quase 2 horas aqui. Meu Deus, Adriana do céu. Mas como que é gostoso bater papo com você, gente, viu? Gente, como bate-papo é bom, passa voando. É verdade. Você tem ideia que já faz não, 2 horas? Eu falei pro pessoal ali que parecia que eu tava falando 10 minutos aqui. Mas calma que não acabou ainda não. Né? Nós temos um quadro surpresa aqui. Aí pra gente conhecer também um pouquinho mais os princípios e valores do Alex. Mas enquanto você toma uma água aí, você respira, eu quero dar um recado para você que está aqui nos acompanhando, ou mesmo para você que chegou depois. Para você que chegou depois e ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aqui no nosso canal no YouTube e compartilhe esse episódio, porque é muito importante, porque o YouTube entende que esse assunto é relevante e vocês viram só quantas dicas, quantas viradas de chave que o Alex compartilhou, e não só de maneira profissional, os desafios, os princípios, os valores que ele carrega, e ele transmite isso para a empresa dele, que é tão desafiador, ao mesmo tempo você está lidando ali, ele como CEO, junto com a esposa, que é desafiador, e junto com a gente fala, né, com os peão da obra, assim.
Então, gente, é desafio atrás de desafio. Não deixe de compartilhar esse episódio aqui. E se você está aqui nos acompanhando, nos assistindo, assim como o Alex, tem uma história real que inspira, conecta e transforma vidas e tem interesse em estar participando aqui no nosso programa da casa, aqui do Estúdio Pioneiro da Cidade, Estúdio Podcast Londrina, entre em contato e saiba mais, porque a nossa equipe irá entrar em contato com você, você se manifestando, contando um pouquinho da sua história e ela vai te explicar exatamente como que faz para você estar participando, tá? Adriana, como que eu entro em contato? Através das nossas redes sociais, @Estúdio Podcast Londrina, ou mesmo tem um link clicável que vai cair direto no nosso WhatsApp e a nossa equipe vai falar mais com você, tá bom? Agora, Adriana, eu não tenho interesse em participar do seu programa como convidado, mas você tem interesse em ter um programa de podcast seu. Já pensou nisso? Hoje, os podcasts, eles estão entre as 3 principais estratégias de marketing a nível mundial. E aqui, nós alugamos toda a nossa estrutura para você ter o seu programa de podcast ou mesmo fakecast, que são os famosos cortes para as redes sociais. Uma vez que hoje, se a sua empresa não está posicionada no mercado digital, você está deixando dinheiro na mesa, está deixando de faturar, enquanto nesse exato momento, milhares de pessoas estão procurando pelo seu serviço, pelo seu negócio, não estão te encontrando no digital, estão comprando do seu concorrente. Já pensou nisso? Entre em contato e saiba mais que nós ajudamos você. E agora, voltando nesse bate-papo aqui, Alex. Legal, Eu viu? quero fazer uma surpresa aqui pra você. Ó, pegadinha. Tá preparada? Vamos lá, né? Alex, é um bate e volta. Eu vou te falar umas palavras. Certo. E você vai me devolver em uma palavra. Pode ser que um ou mais você utilize 2 ou 3 palavras, mas certo. sempre muito breve. Certo? Uma palavra e o que precisar passar muito breve. Certo, vamos lá. Bora lá? Vamos lá, Deus na frente, né? Deus. Vamos começar com ele, então. Isso aí. Deus. Tudo. Amor. Essencial. Fé. Que move. Família. Amor. O medo. Nossa. De ficar sentindo medo. Essa realmente não dá pra falar em uma, mas assim, o medo que eu tenho a gente não pode ficar com medo do medo. A gente tem que extinguir o medo. Um sonho. Sonho. A ver meus filhos bem daqui a muitos anos. Uma inspiração. Jesus. Uma referência. Meus pais. Um livro. Bíblia. Legado. O que é certo é certo. Perdão. Essencial. Sucesso. Consequência. Como você se vê daqui a 10 anos? Em primeiro lugar, em nome de Jesus, com muita saúde e com a minha família toda, né, com muita saúde, em nome de Jesus. E algo que eu carrego comigo, que é muito prazeroso, ajudar os outros a conquistar, a realizações também. Porque eu acho que não é só a gente que tem que realizar, não. Eu acho que quem está com a gente merece realizar todos os sonhos também. O que você diria para o Alex de 10 anos atrás? Não precisava, muitas das vezes, trocar os pés pelas mãos, sabe? Buscaria a calmaria que eu tenho hoje. Por mais que eu já não sou tanto, mas eu queria ser o que eu sou hoje há 10 anos atrás.
Perdão. Perdão. Perdão é algo difícil, mas é essencial para destravar. Alimentação saudável ou guloseima? Aí uma coisa pede uma, outra tem que ser alimentação saudável, né? Mas Atividade física ou sedentarismo? atividade física. Acordar cedo ou tarde? Ai, não vou mentir, não. Eu gosto de acordar tarde. Dormir cedo ou tarde? Dormir tarde. Livro ou televisão? Televisão. Televisão ou celular? Celular. Você indicaria esse podcast para mais pessoas? Sem dúvidas. Sem dúvidas. É o seu primeiro podcast? É assim, contando sim, sim. Tá. Falando sobre mim, sim, assim. Uau! Da empresa, tudo. Daqui a pouco já vamos deixar registrado, produção. E a gente vai mostrar algumas fotos aqui na tela. Algumas eu compartilhei do seu Instagram. Olha! E eu queria que você falasse mais sobre essas fotos, o que elas representam para você. Né? E depois das fotos tem uma surpresa para vocês conferir aí de primeira mão. Olha. Isso aí é... Não sei nem explicar. Não sei nem falar. É mais que meu tudo. Daria minha vida tranquilamente. Uau. Forte. Sem dúvida. Família linda. Isso aí é meu maior presente que Deus me deu, sabe, Adriana? Eu acho que Deus me deu a oportunidade hoje de realizar muitos sonhos que eu tinha, sabe? Mas nada se compara. Não se compara. Uau. Nada se compara com você ter isso dentro de casa. Sem dúvida nenhuma. E tem uma pessoa que mandou... Vamos deixar ele conferir, em vez de eu falar, né? Coloca aí, produção! Você sabia disso aí? Oi, filho. Oi, Lu. Queria muito estar aí junto com vocês, mas eu tô aqui em outro compromisso. Eu nem preciso falar o tamanho do orgulho, né? Que esse é sua mãe, meu filho. E ser mãe da Luana também. Luana, parabéns. Você é uma mulher de exemplo, né? Uma mulher do canteiro de obra, uma mulher de casa, uma mulher do lar. E assim, eu quero só dizer pra vocês que eu amo vocês demais. E minha forma de amar é tentar proteger o máximo que eu puder vocês. Beijo no coração, muito sucesso. É tudo, né? A família da gente, né, Adriana? É tudo, né? É tudo que a gente... né? Todos esses princípios que eu falei pra você aqui... O que eu mais penso é... O dia que Deus, né, quiser que a gente vá lá com Ele... É com a minha filha e os meus próximos... Fica esse legado, quando você comentou de legado... né? Claro, a gente já fez muita coisa que não deveria ter feito, tudo mais, mas a gente... É isso mesmo, está em construção e com a minha filha fala, nossa, meu pai... não sei se Deus vai me dar a oportunidade de deixar coisas materiais para ela, né? A gente não sabe o que Deus prepara, mas uma coisa eu tenho certeza que eu tenho que deixar para ela. É o legado de falar, filha, princípios são inegociáveis. Tem coisa na sua vida que você vai negociar. Tudo você negocia, filha. Tudo. Você negocia uma roupa, um carro, uma casa, tudo. Literalmente tudo. Agora... Tem coisa que não se vende. Não. Então é isso que eu busco pra ela. Ela tem um pai cheio de defeito, mas que até que a gente possa viver muitos e muitos anos junto, ela leve isso, né? Falar, não, meu pai tinha uns defeitinhos dele, mas as qualidades superavam. Então, que ela guarde isso sempre, sabe? A gente... É o que eu busco mesmo. Tem coisas que na vida da gente que não se negocia. Lealdade, honestidade, sua fé em Deus, seu amor em Deus. Isso aí são coisas que até
comentei com você antes. Eu postei uma foto no meu Instagram e falando assim, quantas pessoas falaram que você não seria capaz? Acredito que pra você também, igual eu te falei, né, Adriana? E pra quem tá nos acompanhando. Quantas pessoas te falaram que você não seria capaz, que você não daria conta? E quantas pessoas falaram e você nem imaginou que falou? Falou pra outro, e coisas que não chegaram até você. É muito maior do que o que chegaram, com certeza. Porque coisas que chegaram pra Adriana, você tá sabendo, mas o que falaram de você por trás, você nem sonha. E é muito maior. E se você se fosse levar por essas pessoas, você, meu Deus, você estaria aí enfrentando uma depressão, você estaria mal. Então, assim, o que eu falo para as pessoas? Foque em Deus. Foque em Deus. Foque em Deus. Eu vejo tantas pessoas preocupadas, colocando sua confiança em pessoas, em carros, em tudo mais. Eu acho isso a maior besteira, né, do mundo. Bem, dinheiro. Isso aí é tudo consequência que Deus te dá. Sabe? É tudo consequência que Deus te dá. Então, se você tem seu foco em Deus, o resto todo é consequência, Adriana. O resto todo é consequência. Deus vai te dar consequências, essas consequências por você ter colocado essa confiança nele, se consagrado as coisas na vida dele. E o maior presente que ele pode te dar é uma família, os filhos, é a maior herança que tem, né? Então, igual eu falei, Deus já me deu, nesses anos que eu tenho, alguns sonhos eu já realizei, graças a Deus. Sou muito grata a Deus por esses sonhos que eu realizei. Mas nada se compara a realmente a Deus te dar uma família. Não, é a base, né? Não tem, né? Às vezes a gente deixa na correria de valorizar isso, mas a gente não pode, porque Deus é maravilhoso. Então, assim, não coloque sua confiança em... Claro que você vai encontrar pessoas, você tem que acabar confiando para certos negócios, para certas questões, mas, assim, creia que Deus está na frente e pede direcionamento para Ele. Quando a gente abriu a Ata Engenharia, a gente pediu, sabe? Quando a gente saiu daquela reunião, eu falei, Luan, Deus vai mostrar. Vamos fazer esse pacto? Deus vai mostrar. E Deus mostrou. Às vezes Ele te mostra do jeito que não te agrada, você vai ficar bravo, você vai ficar irritado. Mas depois de tantos anos depois, eu vi que é a melhor coisa do mundo. Então, assim, confie em Deus. Deus é tudo na vida da gente. Não tem como você querer resolver as coisas na força do seu braço. Você não dá conta. Não dá conta. O espiritual é mais forte, né? Não tem jeito, Adriana. Então, assim, seja focado em Deus, que Deus vai te honrar. Deus vai honrar. E Deus faz as coisas na vida da gente, Adriana, pra gente estar aqui contando, testemunhando. Exato. Porque Deus te abençoe e você não conta isso pra ninguém. Que Deus não. Na Bíblia a gente vê várias situações, né? Então, assim, Deus quer que a gente testemunhe. Ô, Alex, e algum dia na sua vida você pensou em chegar aonde você está hoje? Olha, Adriana, igual eu falei, eu sempre sonhei grande, sabe? Sempre sonhei grande. Às vezes eu me pego e falo assim, meu Deus, tô com 31, não era pra mim estar... A gente tem que tomar muito cuidado com esses pensamentos. Eu falo, nossa, né? Mas lá atrás, né, quando eu comecei a minha vida profissional, eu imaginava hoje, eu falo em questões gerais, né? O principal presente que Deus me deu pra minha família, ter a família que eu tenho, e questões de conquistas materiais que Deus me deu, tudo mais, que desde muito cedo, com 18 anos, eu já queria comprar, 17 anos eu comprei meu carrinho, já queria conquistar alguma coisa, sempre falei, não, você tem que conquistar alguma coisa, e realmente eu imaginava mais pra frente, e Deus foi colocando essas coisas na vida da gente, tudo mais, e eu penso assim, sabe, Adriana, Deus ele vai te dando conforme você vai valorizando, porque você às vezes fala assim, meu Deus, eu tenho um carro, vou usar um exemplo, tá, Adriano? Tem um carro aqui, esse carro tá... vou usar um valor aqui de um carro de 15 mil, Senhor. Nossa, eu queria um carro de 100. Mas você não valoriza o de 15. Você não cuida. Você não limpa, você não tem coragem de passar um pano no carro. Você não tem coragem de tirar a banana que você come a casca lá dentro. Você rala, você não leva pra arrumar. Daí você quer que Deus te dê um de 100? Pra que ele... Se você não valorizou o de 15? Então, Adriana, não adianta. Deus ele te dá as coisas pra ver como você se comporta pra você ir pro próximo degrau.
É aquele velho ditado, né? Se você honrar no pouco, no muito ele te colocará. Exatamente, Adriana. Pronto, você falou tudo. Então é exatamente Maravilha. isso. Alex, nesses minutos finais, né? Eu vou deixar... Não tem nenhuma pergunta. Eu vou deixar para você encerrar o nosso programa com que falamos tanto de Deus, né? O que verdade. Deus tocar o seu coração, seja uma mensagem, uma frase que você gosta, talvez uma história que nós tivemos a oportunidade de você contar e você queira compartilhar. É o momento seu, tá? Certo. Mas enquanto isso, vamos deixar registrado aqui, gente, meu primeiro podcast. Olha aí, ó, isso. Sensacional, viu? Deixar registrado aqui que legal, a história legal. do primeiro podcast. Muito obrigado, viu, Adriana? Quero primeiramente aqui agradecer muito o convite da Adriana, toda a organização, o carinho que você tem com a gente aqui, a tranquilidade que você nos deixa, a sua recepção. Eu já te conheço há algum tempo, né? Mas assim, nada da gente conseguir bater um papo igual esse, sempre se encontrando muito, às vezes, por aí, né? Nos eventos e tudo mais. E realmente, sucesso cada vez mais, Adriano, para você, para sua equipe, que é muito bacana. Eu quero agradecer aqui muito a minha família, né? Aí a minha esposa, minha filha, minha mãe, a Beatriz, que está aqui, que é minha irmã, a Janaína, que trabalha com a gente lá no escritório, toda a minha equipe, toda a nossa equipe, né? Da Athens Engenharia, porque sem vocês a gente não estaria aqui. Eu sou muito pé no chão quanto a isso e sou muito grato a Deus pela vida de cada um. Eu falo, sabe, Adriano, que na nossa equipe, graças a Deus, eu não posso reclamar de quando a gente precisa de alguma coisa ali, eu não recebo não, sempre eles estão dispostos, então isso, sou muito grato pela vida de cada um. A gente está se moldando, tanto vocês nos ajudam a nos moldar para se tornar melhor e a gente tentando fazer vocês também se tornar pessoas melhores dentro de casa, como profissional, e a gente vai tentando melhorar cada vez mais. Então, obrigado a todos da Athens Engenharia, minha equipe toda. Tem uma equipe administrativa por trás também, tem o pessoal do canteiro de obra. Quero agradecer a você, nosso cliente, que confia, né, no nosso trabalho, que confiou, que confia e confiará, né, nas obras que irão iniciar, que já estão agendadas para iniciar. Muito obrigado. Graças a Deus e a vocês terem essa confiança na gente, nós estamos aqui hoje contando nossas histórias, ajudando tantas pessoas a realizarem sonhos também, através dos sonhos de vocês. Então, a gente só tem que agradecer, que Deus abençoe e multiplique cada vez mais a vida de vocês. E para finalizar, eu quero dizer para você que aí está nos acompanhando, que a gente já falou tantas coisas aqui, mas você que tem um sonho, né? Não importa qual tamanho ele seja, não importa se é grande, pequeno, médio, o seu sonho ele é particularmente seu e é você que denomina o tamanho do seu sonho, né? E eu vou reforçar o que eu falei. Eu falei, não deixe nenhuma das pessoas de fora te colocar limite nos seus sonhos. Não confie, né? Não coloque sua confiança em pessoas, não coloque a sua confiança, como fala na Bíblia, né? Em cavalos, em carros. Coloque sua confiança somente em Deus. Coloque tudo nas mãos de Deus, que Deus vai te direcionar para o melhor caminho. Deus vai te mostrar o caminho, como Deus mostrou para nós. Continua mostrando e vai mostrar em nome de Jesus. Deus também vai mostrar na sua vida, porque o que a gente falha muito, né? Eu já falei, a gente continua falando, tenta falhar o mínimo possível, é colocar na mão de Deus e ficar tirando, né, Adriano? Então, assim, é entregar. Entrega e descansa, que Deus vai te mostrar e vai dar tudo certo. Em nome de Jesus, eu creio que um dia você que vai estar aqui com a Adriana contando sua história. Se você tem o sonho de ter sua empresa, você vai ter sua empresa. Não fica pegado a notícias aí né, em telejornais e tudo mais. É importante acompanhar, né? Mas assim, lê a Bíblia, vai para as informações da Bíblia, vai para o que Deus tem para você, o que Jesus tem para você. Não confie em carnal, em ser humano. Confie ali em Deus, em Jesus, que realmente você entregando de corpo e alma a sua confiança, realmente ele vai fazer as pessoas de fora se entender o que está acontecendo na sua vida, independente da situação econômica do seu país, da sua cidade,
Deus, ele não está aliado com situações aqui da terra, né, Adriana? Então, Deus é acima de tudo. Então, com certeza, ele vai fazer um milagre na sua vida. As pessoas não vão entender, mas ele vai fazer para você testemunhar. Uau. Se você não testemunhar, aí então ele vai fazer para você testemunhar. Porque tudo que ele faz na nossa vida é para o reino dele. E todos saberão que foi a mão dele. Exatamente, que foi Deus. Adriana. Obrigado por tudo, viu? Você é maravilhosa. Eu que agradeço, Você é sensacional, o carinho, a sua história. Profissional incrível. Eu que agradeço por compartilhar um pouquinho, né? E eu te espero lá na empresa, hein? Eu vou ter café. A Janaína faz um café, meu Deus do céu. Extra forte, você sai de lá 200 por hora. Não é de máquina. Eu vou lá então, Janaína. Sobrou pra você. Vai sim. Eu vou lá tomar o café, hein? Me chama pra tomar um café que eu vou. Isso. A primeira parceria de muitas aí, se Deus quiser, né? Com certeza. Além de muitas. E um beijo especial pra Janaína desde o nosso primeiro contato ali, né? No WhatsApp. Ela sempre muito atenciosa, né? Muito humana, que nós falamos o tempo todo. Um beijo, Janaína. Um beijo grande pra vocês que ficaram aqui até agora. Não deixe de se inscrever no nosso canal. Tchau! Tchau.